Manhã, estamos com o nosso segundo bloco aqui do Jornal da Manhã e a gente vai entrevistar o advogado, o criminalista, o presidente da Confederação Brasileira de Tiro Tático, o Giovanni Roncalli, e também tem um stand, né, de tiro, né, de clube de tiro ao alvo. Giovanni, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã da Jovem Pan em 100,7. Obrigado, eu queria desejar um bom dia a todos vocês, a todos os ouvintes, a todas as pessoas que estão nos assistindo também através da gravação. Giovanni, trazer um ponto central aqui da nossa discussão, que a gente abriu uma caixinha de perguntas, e existem muitas dúvidas sobre a questão, o que é posse de arma, o que é porte de arma, o que é a pessoa fazer parte de um clube de tiro, o que é ser CAC, ou seja, muitas dúvidas sobre essas questões centrais, principalmente no que consiste ao cidadão poder ou não ter uma arma de fogo. Como o nosso tempo é curto, eu vou explicar de maneira bem resumida. Posse é você ter a sua arma para defesa pessoal dentro da sua casa ou dentro de um estabelecimento, desde que você seja o gerente, o proprietário daquele estabelecimento. Porte, estou falando da posse legal e do porte legal. Porte legal é você ter uma permissão da Polícia Federal para que você porte essa arma para defesa pessoal em determinada abrangência territorial, na data de hoje, que ano passado valia em todo o território nacional, agora é onde a Polícia Federal determinar. E ser um atirador desportista é você ter, de fato, ali uma posse e você também ter um porte, só que em circunstâncias diferentes. A finalidade não é a defesa pessoal, mas sim a promoção do esporte, a prática do esporte. Então você tem que transportar hoje a sua arma desmuniciada. Você é presidente da Confederação Brasileira, né, de Tiro. O que é a Confederação, como ela atua, qual o papel dela hoje? A Confederação ela tem como finalidade maior promover o esporte através de competições, promover o sediamento de provas em todo o Brasil. Hoje a gente já conta com mais de 300 clubes filiados à nossa confederação. Esses clubes sediam nossas competições, a gente cria, promove, a gente também tem uma atuação política para diligenciar nossa pauta no Congresso e também uma atuação jurídica. Quando a gente vê alguma injustiça, a gente tenta corrigir ela juridicamente. E falando em Congresso, Roncalli, falando dessa questão da permissividade, dessa questão dos clubes, dessa questão dos CACs principalmente, a gente viu no governo passado, no ex-presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro, uma permissividade muito grande em relação ao camarada ser CAC, conseguir possuir a sua arma, e hoje, já no governo Lula, com esses poucos 7, 8 meses, a gente já vê algumas dificuldades para essa questão da arma. Será que a ideologia se sobrepõe a essa questão do camarada ser um atirador, ser um CAC? Como é que você vê essa questão central, a ideologia interferindo nessa questão da arma aqui, do tiro no Brasil, em Alagoas? Ela de fato interfere de uma maneira burra, porque se a esquerda fosse mais inteligente, ela agiria, por exemplo, como na Argentina, onde ela não encosta no direito de ter acesso às armas. A gente transita na Argentina os governos de esquerda e de direita, mas o direito de acesso à arma ele permanece imaculado. Da mesma forma, a presidente Hillary Clinton, ela só perdeu porque americanos de esquerda falaram: não vou votar nela porque ela vai mexer no meu direito de ter acesso às armas. E hoje, de maneira burra, a gente sofre um revanchismo político porque o governo enxerga em nossa categoria o bolsonarismo. Por enxergar o bolsonarismo, nós estamos apanhando de graça, sem motivo, e o governo está ferindo, inclusive, o dever constitucional de fomentar a prática desportiva. Ele simplesmente está esmagando, sufocando o tiro desportivo, mas a gente está resistindo bravamente. E como tem sido a atuação da Confederação junto à Câmara Federal, junto a parlamentares, principalmente ao setor a chamada bancada da bala? Como eles estão trabalhando nesse sentido de resguardar esses direitos, como você coloca? Rapaz, a gente está vivendo um momento tão louco
que, assim, até para eu não me complicar e eu não ser preso pelas coisas que eu digo, eu tenho que ter muita cautela. Mas o que eu posso te dizer Mas você pode falar tudo que quiser no Jornal da Manhã, viu, Ricardo? Fica à vontade. Mas aí eu tenho medo, porque depois o Alexandre de Moraes está ouvindo e não vai dar certo, cara. Mas eu vou te dizer assim, o que eu posso falar. Nós estamos hoje sofrendo algumas violações legais e eu busquei junto à justiça, eu mostrei que existe uma hierarquia das leis para as pessoas que não são juristas. Toda legislação ela tem que obedecer uma hierarquia. Então a gente tem a Constituição, nenhuma lei inferior pode se sobrepor a ela. E nenhum decreto pode se sobrepor a uma lei, que a lei está acima do decreto. Aí vem o presidente Lula no dia 1º, proíbe a gente de protocolar processos para virar um CAC, ou seja, violação do direito constitucional de petição. Ele viola também o Estatuto do Desarmamento, que é uma lei federal, atribuindo a competência dos CACs, tirando do Exército e passando para a Polícia Federal, e dentre outras violações que, assim, eu rasgaria todos os meus livros de direito, porque o que eu aprendi na faculdade, nada disso hoje vem sendo aplicado. Eu busquei a justiça através da Confederação, eu judicializei para o STF e a gente perdeu. A resposta que a gente teve foi de que não importam mais essas situações, esses princípios. O que importa é a política e a gente tem que respeitar um presidente legitimamente eleito, e essas são as políticas de desarmamento que tem que ser respeitadas. Ou seja, o que impera hoje é a política. E quando a gente vai para o campo político, eu fui para o Congresso diversas vezes, eu já sou uma pessoa conhecida no Congresso, eu diligencio nossa pauta com esquerda, direita e centro. Quando eu cheguei no Congresso, eu vi que a gente está passando um momento político tão ruim quanto o jurídico, porque vários deputados de direita que estão lá para defender a nossa causa, eles não têm voz, não têm uma efetividade, porque o que eles fizerem de projeto de decreto legislativo para poder revogar esses decretos diante da sua inconstitucionalidade não tem força, porque nenhum deputado quer colocar a sua assinatura lá e perder as emendas parlamentares. Romário, quando você fala que a esquerda é burra e você fala que você diligencia lá na Câmara Federal, você não acha que esse discurso ele não é desagregador para quem quer transformar essa pauta da questão armamentista acima do bem e do mal, acima de ideologia, acima de presidente da República? Vamos lá, eu não falei que a esquerda é burra, eu falei que ela está agindo burramente. Se o senhor olhar, você bater em uma classe que trouxe a primeira medalha olímpica do Brasil, não seria burrice? Guilherme, como é o nome dele? Guilherme Nicola, procura aí. Guilherme foi o primeiro medalhista olímpico. Exatamente. Medalha de ouro. A primeira medalha de ouro do Brasil foi do tiro desportivo. Verdade. Então não seria burrice bater nessa categoria? Não seria burrice bater em uma categoria que existiu antes do Bolsonaro, que não tem o rótulo do Bolsonaro escrito nela? Quem criou o CAC não foi o Bolsonaro. Desde a época do PT, que a gente já existia, inclusive a gente tinha alguns direitos que a gente deixou de ter na época do governo Bolsonaro. Então, eu sou uma pessoa que sou muito grata ao presidente Bolsonaro pela abertura que ele deu ao nosso esporte, mas a gente sempre existiu antes do Bolsonaro, e a gente tem que, inclusive, desvincular para que a gente pare de levar cacete. Aí, a partir do momento que um presidente faz um decreto violando o princípio constitucional, o direito constitucional de protocolo, não seria burrice? Tá entendendo? Só para lembrar agora do nosso ouvinte, Guilherme Paraense, o primeiro medalhista olímpico, né? Isso mesmo, Joãozinho, Guilherme Paraense. Eu tenho uma dúvida genuína aqui para o Roncalli referente a essa questão do clube de tiro, né? Gostaria de saber, por exemplo, como funciona a segurança dentro deste clube, Roncalli, e também, por exemplo, se o armamento apenas desse clube de tiro e não, por exemplo, na parte de porte, de andar, diminuiria esses casos que, sim, aconteceram casos de pessoas que eram CACs, temos dados, que realizaram algum homicídio, inclusive algum ato de violência. Sabemos que isso não é geral, não existe, não é totalmente 100%, mas não tem como, por exemplo, estar com essa presença apenas dentro do clube de tiro, ou ele não seja uma maneira de desmistificar
esse esporte que por muitas vezes também recebe esse tal preconceito, como você afirma? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer eu acho que o único erro do presidente Bolsonaro em relação à nossa categoria foi rotulá-la como segurança pública. A nossa categoria ela não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com defesa pessoal. E muitas pessoas pegaram o rótulo de CAC para se armar para a defesa pessoal, e não é assim. Nós somos um esporte. A partir do momento que o cidadão botar na cabeça que nós somos desportistas, vocês sabem qual é a diferença de esportista para desportista? É porque esse D no começo significa que ele obedece a regras legais impostas por legislação. E vamos lá, todo clube ele tem uma regra, eu posso falar pela regra do nosso clube, a regra do nosso clube, nós não abrimos, nós não temos day use, só atira quem é filiado, justamente para evitar que aventureiros passem, só entra quem tem compromisso com o esporte. Nosso clube é um clube sério, só vai quem tem compromisso com o esporte. Inclusive nós quebramos recordes todos os meses com a participação de sempre em torno de 300 inscrições em cada prova mensal. Então hoje eu posso bater no peito e dizer que eu sou uma pessoa que promove o esporte. Eu não tenho absolutamente nada a ver com defesa pessoal. Inclusive, eu solicitei aos instrutores que aplicam cursos no nosso clube que voltassem os cursos à defesa pessoal. Então existe esse suporte educativo também para os esportistas, sim, né? CBTT é educação também. Mas você falou sobre questão também de algum mau uso. Em todo lugar a gente vai ter laranjas podres. Já pensou se eu fosse condenar toda política por causa de um político ladrão? Já imaginou? Pegar um político ali que fraudou questão de respiradores ou de canapés, superfaturou ali, e eu fosse chamar todos os políticos de ladrão por causa disso, eu jamais faria um negócio desse. Então, claro que sempre vai ter uma laranja podre, mas o dado que você tem que considerar é o seguinte: para que a gente não demonize as armas de fogo, em 2022 a gente quebrou um recorde de 10 anos com a menor taxa de homicídio. O que será que houve? Aconteceu alguma coisa que a gente teve em 2022 a maior aquisição de arma de fogo no Brasil, o maior poder de arma de fogo, e a taxa de homicídio foi a menor em 10 anos. E rapidinho, mais uma vez, João, referente a essa conscientização educativa, Roncalli, vocês fazem isso para fora do clube de tiro? Existe alguma campanha que, por exemplo, você falou, existe um preconceito. Então, para quebrar um preconceito, precisa de uma conscientização. Existe esse tipo de conscientização para fora do clube? Existe sim, eu tenho um canal no YouTube, que inclusive a gente está gravando essa entrevista para ele. A gente fala para mais de 117 mil pessoas, tem mais de 15 milhões de visualizações. Além disso, eu faço reuniões presenciais que são gravadas e colocadas no YouTube. É só o pessoal pesquisar que vai ver que se o cara desmaiar na reunião presencial, ele não cai no chão, ele fica em pé de tanta gente que tem. Roncalli, vou tocar num assunto que a Nicole iniciou, mas na minha visão é uma questão comportamental. Veja só, o cidadão que quer andar armado para botar uma arma na cintura, com certeza ele não vai estar com a preocupação de ser CAC, vai estar no clube de tiro. Pelo contrário, o camarada que quer andar armado, quer cometer algum ilícito, ele vai estar armado porque quer, é questão comportamental. O camarada é criminoso por essência. Agora também, para além disso, existem aquelas pessoas que dão um ar de legalidade para se manter armado. Por exemplo, eu já vi histórias de pessoas que andam com seu estojo, com a sua arma dentro do carro, e aí, quando a autoridade policial aborda esse cidadão, esse camarada, ele diz assim: estou indo para o clube de tiro, mostra a carteirinha, e aí é uma liberação para andar armado. São duas questões distintas, e como você vê ambas? Vamos lá. Como eu disse, todo lugar tem laranja podre. Eu diria a você que é inviável, inclusive eu queria usar essa entrevista para mostrar a você que está fazendo isso, não faça isso, é inviável, porque no Brasil você pode fazer
tudo. Você pode matar uma pessoa, você pode cometer atos ilegais, agora você será penalizado. É assim que se funciona. No Brasil, a gente não tem um sistema repressivo. A lei funciona dessa maneira. Você comete o ato, você vai pagar por ele. Então, a pessoa que for pego fazendo mau uso disso, existem penalidades que são severas. Inclusive, você perde para sempre o seu direito de ter novas armas, porque você perdeu a chamada idoneidade, que é não estar respondendo a processo criminal ou inquérito policial. Então, eu acho assim que é muito efetivo o sistema hoje policial. Queria parabenizar, inclusive, a Polícia de Alagoas por ser a mais legalista do Brasil, mas, ao mesmo tempo, eu queria te dizer o seguinte, que não confunda, porque eu já saí 3 horas da manhã com 4 atletas, fora eu, dentro do carro, para ir competir em Recife, numa competição que a gente tinha que estar às 7 horas da manhã, e a gente saiu de 3 horas da manhã, todo mundo transportando sua arma de madrugada e dizendo que estava indo para um clube de tiro. Eu estava indo para um campeonato norte-nordeste. Da mesma forma, eu fui para competições em outros estados de avião e o voo era de madrugada e eu, meia-noite, eu estava lá fazendo meu papel de transportar minha arma. Mas você falou que, por conta disso, as armas precisam estar desmuniciadas, separadas da munição, evitando pronto uso, e a munição acondicionada em um recipiente próprio. É impossível você, digamos assim, inclusive a gente é uma categoria que corre um risco constante, porque se um bandido souber que o cara está armado, então eu peço até a vocês que sejam discretos, andem dentro do seu carro, evitem se expor. E dá tudo certo. Nosso clube, em uma rua fechada, só vai lá quem tem negócio. Então, se uma pessoa mal intencionada, ela estiver com a arma no carro, é amistoso, mas ela estiver com a arma, como é que a gente fala? Municiada, e ela for pega, por exemplo, então, essa coisa de dizer, tô indo pro clube de tiro, isso não vai colar. Não, porque independente dela estar dizendo que está indo pro clube de tiro ou não, ela está cometendo crime de porte ilegal de arma de fogo porque está com a arma municiada. Então, eu diria o seguinte, que ser CAC não é isso que o pessoal tenta criar essa imagem, porque não é assim. Estou indo para o clube de tiro, vou legalizar um porte. De maneira alguma, você não pode estar com a arma municiada. Se estiver, você responde por porte ilegal de arma de fogo. Compreendi. Já vamos saindo agora um pouco do esporte, mas ainda nesse sentido da legislação. Nos últimos anos, a gente teve aí uma explosão, né, de casos de ataque a escolas, vitimando alunos, professores e demais funcionários dessas instituições. Você acredita que a flexibilização desse acesso às armas pode ter uma relação direta com esses tipos de crime? Vamos lá. Você entrou em um campo que eu jamais entraria. Eu tenho medo de falar sobre isso porque é um assunto muito polêmico. Quando envolve escolas, entendeu? Eu queria sempre, assim, não tocar. É muito delicado. É delicadíssimo. Então, assim, eu vou falar com muita cautela, até de forma mais pausada. Mas eu lhe diria o seguinte. O problema que ocorreu nesses massacres é justamente pela ausência de armas. Vamos lá. Não tem como você decifrar a mente de um psicopata. Mas o psicopata, ele sempre procura, se você olhar historicamente, isso é fato, as gun-free zones, ou seja, as zonas livres de armas de fogo. O psicopata, ele não procura um batalhão de polícia, um clube de tiro, ele vai na escola porque ele sabe que crianças são indefesas e que os professores estão armados e que é proibido portar arma de fogo lá. Você sabia que eu, tendo porte, eu não posso entrar dentro de uma escola com minha arma municiada na minha cintura. Então é por isso que o psicopata escolhe lá. Se você for olhar também, as armas... Não a escolha do lugar, mas o acesso que ele teve àquela arma prévia. Vamos lá. As armas que você encontra em todos esses históricos são todas armas frias, não são armas de CACs. Além disso, se você olhar em países onde houve desarmamento e o desarmamento conseguiu ser efetivo, diferente do Brasil, eles usam faca. Eles usam qualquer outro tipo, arco e flecha, besta, qualquer outro tipo de situação, mas pode olhar que todas as armas são frias. Nenhuma arma foi de CAC. Cali, voltando aqui para a temática do clube, tem recebido aqui algumas mensagens no WhatsApp, o cidadão questionando: quero participar do clube, como faço, como devo proceder,
conta pra gente, traz detalhes. O camarada quer ser atirador, quer se filiar ao clube, quer se filiar ao clube, quer se confederalizar. Como é que faz? Vamos lá. Eu recomendo às pessoas que, se você deseja ser um atleta, se você deseja praticar o esporte, que é um esporte lindo, é um esporte nobre, é um esporte que une famílias, é um esporte que tira jovens de qualquer situação que poderia estar caminhando para o caminho das drogas, você procure um clube de tiro, você tem a idoneidade moral, que é não estar respondendo a inquérito policial ou processo criminal, você vai fazer um exame para que você mostre que você tem capacidade técnica, e antes desse exame você tem que fazer outro exame com uma psicóloga credenciada pela Polícia Federal, para que você mostre que você tenha aptidão psicotécnica. Após isso, você tem que juntar também as certidões criminais, ou seja, se eu fosse, inclusive, um de vocês, eu casaria com uma pessoa que fosse CAC. Porque você já sabe que o cara tem bons antecedentes, gira bem da cabeça. Tá bem, terapia. Terapia tá em dia, o cara tem bons antecedentes, ou seja, é uma boa pessoa. Exatamente. Para se filiar ao clube, tem algum número, contato, algum arroba, algum Instagram que ele deixar aqui para poder tem o nosso WhatsApp, que é 8831-4830, coloca o nome disto na frente, se colocar Clube de Tiro Roncalli você nos acha. Repete aí o WhatsApp, por favor. 98831-4830. Nós temos uma equipe com mais de 5 pessoas para fazer o seu atendimento via WhatsApp, mas se você for lá tomar um cafezinho com a gente é melhor. E fazer só um adendo nas colocações que a gente conversou, muitas pessoas tentam imputar as armas frias aos CACs, só que é só você olhar uma coisa técnica, e é aí que você vê que, novamente, será que não é burrice da esquerda falar que essas armas são de CACs, essas armas frias? Quando você olha a arma do traficante, ele aperta o gatilho e ela descarrega completamente, ela dá a famosa rajada, ela é automática. O CAC não pode ter arma automática e você sequer consegue converter uma arma semiautomática do CAC em uma arma automática. A arma do CAC, você tem que apertar o gatilho toda vez para sair o tiro e não segurar o dedo. É importante esclarecer, né? É verdade. Giovanni Roncalli, quero agradecer demais a sua presença aqui no Jornal da Manhã e convidar para participar outras vezes. É um tema palpitante, essa questão do clube de tiro, essa questão da legislação da arma. Muita gente curiosa aqui, muitas perguntas. Vamos deixar para outro momento, Nicole e Natália, convidar novamente o Giovanni para estar aqui no Jornal da Manhã, que vou deixar um espaço para suas considerações finais. Eu queria agradecer a todos vocês, eu queria agradecer o Maílson Franklin. O Maílson é um cara que é um jornalista que a gente respeita muito, porque ele traz a notícia como ela deve ser. A função do jornalista, ela é mais importante do que vocês imaginam. É trazer clareza para a sociedade, trazer notícias, trazer os fatos. E também a gente, infelizmente, tem alguns jornalistas que fazem mau uso desse poder. Mas eu agradeço aqui a oportunidade de vocês são luz, o Maílson também é luz. E eu queria agradecer também a todos os atletas, a todos os ouvintes. Eu me coloco à disposição, eu tenho um lema que é: quem não vive para servir, não serve para viver. Eu estou aqui para servir. Um abraço. Obrigado, Giovanni Roncalli, obrigado, Nicole Melo, Natália Barros, nosso querido Cláudio Stone na técnica, nosso querido repórter Maílson Franklin nas ruas de Maceió. Muito obrigado a vocês nesse sextou e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até segunda. A hora da sorte, Peraí, deixa eu cancelar.